Em cidades pequenas, existe uma sensação quase automática de segurança. Ruas tranquilas, rostos conhecidos e uma rotina que raramente muda criam a impressão de que nada realmente grave pode acontecer ali. Mas, às vezes, é justamente nesses lugares silenciosos que histórias perturbadoras se escondem, esperando o momento de vir à tona. No ano de 2017, a pacata cidade de Cerejeiras, no interior de Rondônia, viu sua rotina ser quebrada por um caso que ninguém estava preparado para enfrentar. Com cerca de 20.000 habitantes, o município era conhecido pela tranquilidade e pelo forte senso de comunidade. Ali, as pessoas se conheciam, compartilhavam histórias e acompanhavam de perto a vida umas das outras. Mas foi nesse cenário aparentemente calmo que uma história começou a tomar um rumo sombrio. A jovem Jéssica Hernandes Moreira era conhecida por muitos moradores. Descrita como alegre, educada e determinada, ela ainda cursava o ensino médio e carregava sonhos simples, mas importantes: concluir os estudos, ajudar a família e construir um futuro melhor. Como muitos jovens de sua idade, ela conciliava a escola com responsabilidades dentro de casa. Para contribuir financeiramente, produzia e vendia pão de mel, um doce bastante popular. Cada venda representava um pequeno avanço na busca por estabilidade e independência. Quem convivia com Jéssica via nela uma jovem cheia de planos. Mas por trás dessa rotina comum, existia um detalhe que chamava a atenção de quem observava mais de perto. Ela mantinha um relacionamento com Ismael José da Silva, um homem bem mais velho. Na época, ele tinha 35 anos, enquanto Jéssica ainda era adolescente. A diferença de idade, significativa, gerava comentários entre os moradores. Segundo relatos posteriores, o relacionamento teria começado quando ela ainda era muito jovem, o que aumentava ainda mais a preocupação de quem acompanhava a situação. Apesar das críticas, o vínculo continuou por anos. Com o tempo, porém, sinais de um comportamento possessivo começaram a surgir. Pessoas próximas descreveram Ismael como alguém extremamente ciumento e controlador. A diferença de idade parecia alimentar inseguranças, principalmente porque Jéssica ainda vivia a rotina típica de uma adolescente: escola, amizades e interações constantes com colegas. Essa diferença de fases da vida acabou criando tensão. Investigações posteriores revelariam que esse comportamento ia muito além de simples desconfiança. Registros digitais indicavam que ele buscava maneiras de monitorar o celular de Jéssica, tentando acessar mensagens, rastrear atividades e até recuperar conteúdos apagados. Era um controle silencioso e crescente, mas ninguém imaginava até onde aquilo poderia chegar. Na manhã de 20 de abril de 2017, tudo parecia seguir normalmente, ao menos na superfície. Jéssica acordou se sentindo mal, com fortes dores abdominais, e decidiu não ir à escola naquele dia. Por volta das 8h30, avisou a mãe que sairia de bicicleta para comprar um remédio em uma farmácia próxima. Era uma saída simples, rotineira, nada fora do comum. Ela saiu de casa como em tantas outras vezes, e foi nesse momento que sua história tomou um rumo irreversível. As horas passaram e ela não voltou. O que começou como uma leve preocupação logo se transformou em angústia. Familiares passaram a procurar informações, entrar em contato com amigos e percorrer lugares onde ela costumava frequentar. Em uma cidade pequena como Cerejeiras, um desaparecimento não passa despercebido. Rapidamente, o caso se espalhou entre os moradores. Conversas começaram a surgir em diferentes pontos da cidade, nas ruas, nos comércios, nas casas. Dias se passaram sem qualquer resposta concreta. A incerteza começou a gerar medo. 4 dias depois, em 24 de abril, 2 mulheres caminhavam por uma estrada rural conhecida como Linha 4. Durante o trajeto, perceberam um odor forte vindo de uma área de vegetação próxima. Algo parecia fora do lugar.
Movidas pela curiosidade e pela preocupação, decidiram se aproximar. O que encontraram ali mudaria completamente o rumo da história. Entre a vegetação, havia um corpo envolto em lona plástica. O estado em que se encontrava indicava que já estava ali havia dias. Sinais claros de violência tornavam a cena ainda mais perturbadora. Pouco depois, veio a confirmação. Era Jéssica. A notícia se espalhou rapidamente, trazendo choque e tristeza para toda a cidade. Aquela busca angustiante agora se transformava oficialmente em uma investigação criminal. A partir daquele momento, a polícia iniciou um trabalho intenso para reconstruir os últimos passos da jovem. E foi nesse processo que um novo nome começou a surgir: Diego de Saparente, primo de Ismael. Segundo os investigadores, ele teria abordado Jéssica na manhã do desaparecimento. A conversa começou com uma acusação. Ele dizia ter provas de uma possível traição e afirmava que precisava esclarecer a situação. Era uma abordagem direta e cuidadosamente planejada. Diego a convenceu a ir até sua casa, alegando que mostraria as supostas evidências. Sem desconfiar do que realmente estava acontecendo, ela aceitou. Ela acreditava que iria esclarecer um mal-entendido, mas na realidade estava sendo conduzida a uma armadilha. Dentro da residência, a conversa começou a tomar um rumo mais tenso. As acusações se intensificaram e a pressão emocional aumentou. Diego insistia que havia provas e que ela precisava admitir a verdade. O ambiente ficou cada vez mais carregado. Sem perceber, ela estava sendo levada a um ponto específico. E naquele momento, alguém mais já estava ouvindo tudo. Escondido dentro da casa, em outro cômodo, Ismael acompanhava cada palavra, cada resposta, cada reação. Tudo fazia parte de algo que havia sido planejado com antecedência. E quando o momento que ele esperava finalmente chegou, nada mais poderia ser interrompido. O silêncio dentro da casa foi quebrado de forma brusca. No instante em que a confissão aconteceu, tudo mudou. Aquilo que parecia apenas uma conversa tensa revelou sua verdadeira intenção. Ismael deixou o esconderijo dominado por uma mistura de raiva e obsessão que havia se acumulado por muito tempo. O que veio em seguida foi rápido e brutal. Sem dar qualquer chance de reação, ele avançou. A jovem foi atingida e caiu. O ambiente, que minutos antes ainda sustentava uma falsa aparência de diálogo, se transformou em um cenário de violência. A situação saiu completamente do controle. Mesmo após o primeiro impacto, a agressão continuou. A intensidade do momento mostrava que não se tratava apenas de um impulso repentino, mas de algo alimentado por pensamentos que já vinham sendo construídos havia tempo. A armadilha estava completa. Dentro daquele espaço fechado, não havia para onde fugir. A jovem, que havia chegado ali acreditando que resolveria uma acusação, agora estava diante de algo muito mais grave. O desfecho foi inevitável. Depois que tudo aconteceu, o silêncio voltou, mas dessa vez carregado de tensão e desespero. A realidade começou a pesar. Segundo as investigações, o que veio a seguir foi marcado pelo medo. Ismael teria pressionado o próprio primo, deixando claro que ele também poderia se tornar alvo caso não colaborasse. Diante da ameaça, Diego acabou cedendo. Os dois então tentaram esconder o que havia acontecido. O corpo foi envolvido e retirado da casa. Durante o trajeto até uma área afastada, cada decisão parecia ser tomada com pressa, como se ainda houvesse a esperança de apagar os rastros. Mas algumas marcas não podem ser apagadas. Na zona rural, o corpo foi deixado entre a vegetação. A tentativa de ocultar completamente a situação não teve sucesso e os vestígios permaneceram ali, silenciosos, até serem encontrados dias depois. Enquanto isso, na cidade, a angústia da família só aumentava.
O desaparecimento já havia mobilizado moradores e a confirmação do pior cenário trouxe um impacto ainda maior. A notícia se espalhou rapidamente, gerando uma mistura de tristeza, revolta e incredulidade. Cerejeiras já não era mais a mesma. À medida que a investigação avançava, detalhes começaram a surgir. Informações técnicas, registros digitais e depoimentos foram reconstruindo o que havia acontecido. Cada nova descoberta tornava o caso ainda mais perturbador. Ficou evidente que aquilo não tinha sido um ato isolado. Havia sinais claros de planejamento, de controle e de uma tentativa deliberada de manipular a situação até chegar ao ponto final. A ideia de um teste de fidelidade revelou sua face mais sombria. A população reagiu. Em frente à delegacia da cidade, moradores se reuniram buscando respostas e justiça. A indignação tomou conta do ambiente. Para muitos, não era apenas mais um caso, era algo pessoal. Eles conheciam Jéssica, tinham visto sua rotina, seu esforço, seus planos, e agora tudo isso havia sido interrompido de forma cruel. A pressão aumentou conforme o caso ganhava repercussão. Com o avanço das investigações, tanto Ismael quanto Diego foram identificados como envolvidos e acabaram sendo presos. O caso seguiu para a justiça, onde passaria por momentos decisivos. O primeiro julgamento aconteceu em 2018. A expectativa era alta e a cidade acompanhava cada detalhe. Durante horas, o júri analisou as provas e os depoimentos apresentados. Mas o resultado surpreendeu. Diego foi responsabilizado por sua participação, principalmente na ocultação do ocorrido. Já Ismael, apontado como peça central da história, não recebeu a mesma condenação naquele momento. A decisão gerou revolta. Para grande parte da população, a sensação era de que a resposta não havia sido proporcional à gravidade dos fatos. A insatisfação se espalhou rapidamente, alimentando ainda mais o desejo por justiça. Diante disso, o caso não terminou ali. A promotoria decidiu recorrer. Um novo julgamento foi marcado, trazendo novamente à tona todos os detalhes da investigação. Dessa vez, o processo foi mais direto, mais intenso e acompanhado com ainda mais atenção. Em 2019, o desfecho finalmente começou a tomar forma. Após reavaliação das provas, o júri chegou a uma conclusão diferente. O entendimento sobre o caso mudou e a participação de Ismael foi analisada sob uma nova perspectiva. A decisão veio. Ele foi condenado por homicídio qualificado, considerando as circunstâncias agravantes envolvidas no caso. A sentença estabelecida foi de 14 anos de prisão. Para a família, não era uma reparação. Nada poderia trazer Jéssica de volta, mas de alguma forma representava um reconhecimento da gravidade do que havia acontecido. O caso deixou marcas profundas, não apenas na família, mas em toda a cidade. Cerejeiras carregaria para sempre a memória daquele episódio, um acontecimento que rompeu a sensação de segurança e mostrou que mesmo nos lugares mais tranquilos, histórias sombrias podem existir. No fim, o que ficou foi a lembrança de uma jovem com sonhos simples, uma rotina comum, um futuro pela frente. Tudo interrompido por ciúme, controle e uma armadilha construída com frieza. Uma saída de casa que parecia comum e que nunca teve volta. Se você chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias reais como essa. Toda semana, trazemos casos que marcaram o Brasil e o mundo, sempre com detalhes que fazem você refletir. Ative o sininho para não perder os próximos episódios, porque a próxima história pode ser ainda mais surpreendente.